Irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, voltamos, né? Estávamos aí com os afazeres aí, mas cá estamos de volta, gravar mais um vídeo para o nosso canal. Vou batalhar para acertar, né, esses hiatos aí nossos. Mas se você chegou aqui nesse vídeo, fica à vontade, deixa seu like, porque o vídeo hoje, ó, tá bala, hein? Vamos lá. Seguinte, a gente sempre aparece quando tem algum tema polêmico, é por isso que a gente às vezes demora para aparecer, né? Até quero pedir perdão para você aí, né? Porque de repente você se inscreveu no canal e não tem visto muito vídeo. Quero pedir desculpa também pelo fundo, não é do canal, porque acabei tendo um problema na máquina aqui. Acabei perdendo o vídeo fundo, mas logo vai sair um novo aí, porque aquele lá já estava um tanto quanto obsoleto, né? Já tinha um tempo que a gente estava com ele, então ultrapassado o mesmo já estava. Então precisamos de algo novo. Aproveita, deixa o like, porque esse fundo merece muito seu like. Vamos. Auê! Meu Deus do céu! Brasilzão adora inventar, né, gente? Auê! A festa cristã. Irmãos, diga-se de passagem, a gente tem a nossa opinião, tá? Não estou aqui querendo apontar o dedo para A, para B, para ninguém, certo? Cada um tem o seu pensamento. Mas aqui, queridos, a gente defende a Sagrada Escritura. Até no começo do canal a gente recebeu muita perseguição em relação ao nome do canal, porque tem essa problemática de judeu ser contra samaritano, mas a gente tira daquilo que Jesus disse por intermédio da Bíblia. Escolheu os verdadeiros adoradores, que se designam os samaritanos. Então é por isso que a gente está aqui, porque a gente tem embasamento bíblico, a gente não cai de paraquedas. Isso é invencionismo, é Bíblia. Só deixar bem claro. Uma rapaziada, gente, que eles inventam moda, eles acham que tudo que vem no subconsciente é sinônimo para poder catar e falar não, porque é assim que tem que ser e etc, que a gente tem que inventar determinadas modas. O consciente do homem, ele é um universo. Ele é um universo tão gigantesco que ele é perigoso deixar o próprio inimigo, para não falar o nome dele aqui, de cabelo em pé, se é que ele tem cabelos. E aí o que acontece? Aí eles começam a inventar moda, começam a dizer que determinada coisa que vem na cabeça deles, Deus vai assinar embaixo. Isso aqui a gente já agregou acerca de outros vídeos passados, né? Queridos, no Antigo Testamento trata-se, que acho que isso aqui é o exemplo mais cabal a ser dito, que quando foi produzido o bezerro de ouro, Moisés estava com Deus no monte, tendo aquele contato, e o povo disse assim: não, vamos elaborar um bezerro de ouro aqui, porque enquanto Moisés está lá no monte conversando com Deus, a gente elabora aqui uma exemplificação específica daquilo que poderia ser Deus. Então eles não tiveram certeza do que estava fazendo. Aí, queridos, a gente entende que várias outras culturas também designavam, como é a própria historiologia bíblica diz que duas mulheres estavam no templo, né, para adorar Tammuz, que na realidade uns defendem que é a simbologia do Papai Noel, né, que é a exemplificação. Tribos, eles inventam determinadas histórias. Eles inventam coisas que eles acham que Deus vai apadrinhar, que Deus vai assinar embaixo. Não vai não! Ele não vai não! Como diria o meu amigo Gustavo Santos, aliás, Gustavo, parabéns aí pelo sucesso, Deus abençoe. O link do canal dele vai estar na descrição. Depois do link, primeiro link, que é o canal da minha esposa, que vai estar aí também. Acontece. O povo inventa muita moda. Eles arquitetam muita situação e querem aplicar que Deus está no meio. E aí, principalmente se tratando do Brasil, gente, que é um país que só Jesus. A cultura fala mais alto, que a natureza fala mais alto, mas a palavra de Deus não fala. A famosa piada da quinta série. O camarada saiu da quinta série, mas a quinta série não saiu dele. Todo determinado momento que eu vim para Cristo, eu sou uma nova natureza, eu sou uma nova criatura. A minha instituição
hoje é bíblica, é do céu, é cristã. Porque se você pegar para estudar o desígnio de Deus para com o homem, você vai ver que o homem ele está vivendo só uma passagem na terra. A natureza dele veio do alto, porque Deus, a criação de Deus veio da mão de Deus para com a terra, e da terra se formou Adão, Adão se instituiu Eva, e assim sucessivamente. Mas aí não, aí se criaram tribos, se formaram ideologias, se formaram narrativas e chegamos ao Brasil de 2000 para frente, onde antecedendo tudo isso, Daniel, Berg e Gunnar Wing trouxeram a Assembleia de Deus para o Brasil, gerou-se o movimento pentecostal e por aí vai, se criou deveras igrejas inundadas de heresia. Vou repetir para ver se você consegue entender heresias. Então é tudo isso que se designa. Aí vem uma galera e quer juntar a natureza da mente cansada deles com o evangelho, que aí se designa o gospel. Bom, a palavra gospel, ela vem do inglês, que significa, pela nossa língua portuguesa, significa evangelho. Ouvi um certo pregador pregar e dizer que evangelho não tem nada a ver com pensamentos humanos, com ideologias de tribo. Evangelho é sagrado. Mas lá no Antigo Testamento, Davi dançou. Uma ameaça foi detectada. Só no Espírito Santo de Deus. Mas lá no Antigo Testamento, Miriam dançou. Dada por Deus, não em ponto de tribo. Eu não vou ser crítico aqui a ponto de falar o português rasgado, porque como eu falei, eu quero lutar para não aferir ninguém, mas temos que falar a verdade. Tribos têm ideologias, palavra de Deus é palavra concreta. Tribos têm narrativas, palavra de Deus tem história concreta. Agora você catar, falar para mim que a natureza de uma tribo tem a ver com Cristo, você tem que tirá-la da Bíblia. Você tem que verdadeiramente ver se aquilo tem embasamento bíblico. Infelizmente o que acontece no Brasil não tem. Tá? Você dizer para mim que a palavra Auê é uma designação bíblica é mentira, porque não é. A palavra Auê significa uma festa designada num determinado ponto ou tribo, tá? Num grupo de pessoas que tem um pensamento que preza pela historiologia de uma religião africana, qual se designa que esta mesma festa não tem nada a ver com o desígnio bíblico, ou seja, não tem nada a ver, querido, uma coisa com a outra. Tanto que Martin Lutero disse que se não tiver na Bíblia, eu não sou obrigado a assinar embaixo. Aliás, Martin Lutero disse, foi bem incisivo quando disse, se não tiver na Bíblia, não me interessa. Tem uma diferença muito grande do que sai daqui, do subconsciente, para com a Bíblia, porque um confronta com o outro. Ok? Então eu devo tomar muito cuidado, porque tem muita gente falando, sendo que Deus não está falando nada. Tem muita gente dizendo aquilo que Deus não mandou dizer. Então eu tenho que tomar muito cuidado aonde eu estou aplicando Deus, né? Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu falar não porque Deus está mandando, não porque Deus está ordenando eu fazer isso, Deus está mandando eu falar aquilo, Deus está não sei o quê, Deus não está falando nada e o camarada está deixando o subconsciente dele agir da mesma forma que aquele grupinho de pessoas que estavam ali embaixo. Porque Deus está lá com Moisés, então vamos adorar o bezerro. Na mesma situação. E não é diferente, você sabe por quê? Porque como eu falei em outros vídeos, e é sempre um tema decorrente, aliás, se você não assistiu, acesse o nosso acervo aí, vídeos que você vai sempre ver eu bater nessa tecla, mas é o que acontece, não tem o que falar, é o Brasil, meu, né? É o país do invencionismo antibíblico, traços, heresia.
depois quer fazer a gente acreditar, porque infelizmente agora tem até pastor dizendo que não tem nada a ver. Que não tem nada a ver, porque não é uma letra herege, porque não sei o que, não sei o que lá e tal. A palavra que eu defendo é essa, hype. Se você vai contra a palavra de Deus para querer defender a ideologia de uma pessoa, a mentalidade de uma pessoa, a narrativa de uma pessoa, você está querendo defender o teu hype. Você está querendo defender as tuas agendas. Você está querendo defender o teu patrimônio ministerial, dinheiro. Nós devemos entender o seguinte: quem vai contra a palavra de Deus está indo contra Deus. E a palavra é bem incisiva quando diz que aquele que se torna amigo do mundo se torna meu inimigo, diz o Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado a dizer quando é Deus e quando não é. Porque, queridos, nós temos que entender uma coisa: quem rege a nossa vida é o Espírito Santo. Não é a gente que rege o Espírito Santo. Porque se você catar o Antigo Testamento, você vai entender que tribos tinham o seu modo de adorar os seus deuses. Mas não significa que era Deus sendo adorado ali. Vou dar um exemplo cabal para você. Aliás, se você chegou até aqui, deixa seu like, que aqui sempre tem, né? Ai, Jesus. Mas o que acontece? Israel ficou um período sem obter chuva. Aí 450 cidadãos, para não falar outra coisa, né? Ele fala assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos se reunir, vamos lá para o monte, né? Porque Jezabel e Acabe, conjecturando aqui, pagaram uma moeda pra gente. E aí a gente vai lá, vamos lá, né? Fazer aquele auê pra Baal. Essa merece teu like, com certeza. E aí vai vir resposta, aí eles vão mandar chuva, né? Detalhe, eles, né? Não ele, eles. E quando eu falo eles, é a turma que esse povo adora, não é Deus. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Ficaram lá, e não deu certo, e tarará, e... Eu acho que se ele tivesse relógio, eu acho que ele ia olhar, né? Elias ia olhar. Aí Elias, né, conjectura de pregador, isso, Elias coçava a cabeça e falava: rapaz, eu acho que ele foi tirar umas férias, né? Acho que deveria ser ali meados de dezembro para janeiro. Eu acho que Baal, Belial, Astarote, Deus que a Jezabel defendia, eu acho que eles foram tirar uma férias, né? Em Dubai, Porto de Galinhas, né? Não sei, vocês estão há horas aí, um batendo quizumba, outro batendo atabaque, outro falando isso, outro falando aquilo, e nada da água caiu. 50 graus, não está acontecendo nada. Só que Elias, queridos, não saiu de casa para brincar, porque quem tirou Elias de casa foi Deus, e Deus falou para Elias: Baal precisa de 450 cidadãos para não fazer nada, eu só preciso de você. Para mostrar para Israel que eu não opero a meio de quizumba. Eu não opero a meio de auê. Eu estou todo arrepiado aqui da glória de Deus. E eu acredito que você que é sensitivo à palavra de Deus também merece isso. Adorar a Deus. Porque Deus não precisa de multidão. Deus só precisa de um adorador. Ele montou o altar, ele acertou lá como Deus haver ordenado para acertar. A Bíblia diz que desceu um fecho, como se fosse em forma de língua de fogo do céu. Lambeu aquela água, porque a água nada mais nada menos representava o clamor de Israel. Para o Deus que tudo faz, para o Deus da resposta, para o verdadeiro Deus que está acima de todos os deuses, que esse povo defende e quer dizer que é o nosso Deus. Deus não faz acepção de ninguém, mas também não gosta de palhaçada. Não gosta de heresia travestida de palavra bíblica, sendo que na realidade não tem nada de Bíblia. Aí Deus ouviu o clamor de Israel por intermédio de Elias e respondeu com água, com chuva temporã. Meus queridos, tomem muito cuidado com os falsos profetas, porque eles se disfarçam de anjos para poder dizer para você que é Deus sendo que não é. Que é Deus falando, mas não é Deus falando nada. Que é Deus fazendo, mas não é Deus fazendo nada. Mas quando um adorador adora Ele em espírito e em verdade,
eu acredito que da mesma forma que aconteceu com aquele povo que clamou a Deus durante 400 anos, vai ter resposta. Por isso que tem uma legião de pessoas que vão abarcar o sofrimento eterno dentro do inferno por causa de heresia, porque não lê Bíblia. O próprio Jesus disse: infeliz é o povo cujo não anda por intermédio da Bíblia e não vive por conhecimento, mas vive por heresia. Então vamos tomar cuidado. Apartemo-nos dos falsos profetas, porque eles são ferramentas do adversário para levar vidas para o inferno. Encerro esse vídeo aqui dizendo, querido, nada do que está acontecendo nos dias de hoje é Deus que está mandando. Fogo estranho, tudo auê mesmo, tudo quizumba, tudo bagunça. Depois que tiraram a Bíblia da igreja, vocês esperam o que do que restou dela? Nos comentários a essa resposta. Inscreva no canal, seja mais um membro dessa casa, querido. Fica muito à vontade também para compartilhar, deixar seu like, porque aqui a gente não brinca. Aqui a gente prega a palavra do jeito que ela é para ser pregada. Até o próximo vídeo, eu te aguardo. Não se esqueça de clicar no sininho das notificações para que o próximo vídeo chegue aí até os dispositivos. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, porque o YouTube ele está bem criterioso em relação a isso, mas eu acredito que aonde houver 2 ou 3 reunidos no nome dele, mais pessoas virão para esse canal, né? E eu acredito que o nome do Senhor será glorificado. Tá bom? Te aguardo no próximo vídeo. Deus abençoe.